Uma rede de influência que, segundo as investigações, alcança os 3 poderes da República. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro está no centro de um dos casos mais explosivos envolvendo o poder político e financeiro em Brasília. Uma série de matérias do Jornal da Oeste, primeira edição, revelam os bastidores das tentativas de acordo de delação premiada e por que investigadores avaliam que as informações apresentadas até agora ainda estão longe de revelar toda a dimensão do caso. Eu quero a atenção da nossa audiência e também dos nossos comentaristas para esse resumo de todo esse caso até agora, mas que sabemos que está longe de acabar. Assista agora a terceira reportagem de Corrupção Master, a teia do poder. Enquanto milhões de brasileiros enfrentam filas em hospitais, pagam impostos cada vez maiores e lutam diariamente para sobreviver, surgem relatos sobre uma intensa atuação em favor dos interesses do Banco Master junto a diferentes esferas de poder. O problema não está em dialogar com autoridades. Em uma democracia, isso faz parte do processo institucional. O que exige explicações é quando esse acesso parece tão amplo, tão privilegiado e tão frequente que desperta dúvidas sobre a igualdade de tratamento entre os cidadãos. Afinal, o pequeno empresário consegue abrir as mesmas portas? O trabalhador comum consegue ser ouvido com a mesma facilidade? É justamente por isso que as investigações precisam avançar com total independência, transparência e respeito ao devido processo legal. As pessoas citadas nas reportagens e investigações negam ter cometido qualquer irregularidade e cabe às autoridades apurar os fatos e individualizar responsabilidades, se houver. O Brasil não pode aceitar que influência política se transforme em moeda de troca. Não pode normalizar relações promíscuas entre interesses privados e decisões públicas. Não pode permitir que a confiança nas instituições seja corroída pela sensação de que existem cidadãos comuns e cidadãos com acesso privilegiado ao poder. Separamos em conexões para ilustrar cada lado dessa teia de corrupção. Terceira conexão. Temos as atuações pró-Master. 2 dias antes de o Banco Central rejeitar a compra do Master pelo BRB e com as investigações avançando, em setembro de 2025, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, apresentou um requerimento de urgência para acelerar a tramitação de um projeto de lei de 2021 que permite ao Congresso destituir presidentes e diretores do Banco Central. No mesmo mês, Cajado apresentou o parecer da proposta de emenda à Constituição da blindagem, dando foro privilegiado para dirigentes de partidos políticos com representação no Congresso, que passariam a ser julgados pelo STF em crimes comuns. A PEC foi aprovada na Câmara, sob forte reação e manifestação popular nas ruas, e não andou no Senado. Cajado é vice-presidente do PP e um dos aliados mais próximos a Ciro Nogueira, implicado nas investigações. E quem assinou o requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto de lei foram os deputados federais Dr. Luizinho e Isnaldo Bulhões. Jonathan de Jesus, ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, atuou na corte em um processo que ameaçou anular a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. O ministro determinou uma inspeção no BC depois de um pedido idêntico do banqueiro. No fim de 2025, Jonathan de Jesus ameaçou decretar medidas cautelares contra o Banco Central, incluindo uma determinação para impedir a venda de bens do Master durante o processo de liquidação. O ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT da Bahia, era governador do estado quando privatizou a empresa baiana de alimentos EBAL em 2018. A operação foi a base para o surgimento do Master no ano seguinte. Costa permitiu que o comprador da EBAL oferecesse um crédito consignado a servidores públicos, chamado de Credicesta, e ainda deu uma exclusividade para explorar a operação no estado por 15 anos. O empresário baiano Augusto Lima era sócio da empresa que venceu o leilão e depois virou sócio de Daniel Vorcaro, levando o Credicesta para o Master. Vorcaro apontou Rui Costa como um dos integrantes da ala pró-Master dentro do governo Lula. Quando uma rede de influência se torna maior do que a própria confiança da população nas instituições, o prejuízo deixa de ser apenas financeiro. O maior dano passa a ser moral. Porque uma democracia não sobrevive apenas de leis.
ela depende da credibilidade de quem as aplica. E ainda sobre esse caso, a Polícia Federal encontrou indícios de que conversas do banqueiro Daniel Vorcaro com a sua ex-namorada Marta Graeff vazaram da CPMI e do INSS. A notícia está em destaque no nosso site. A investigação aponta que o arquivo reproduzido pela imprensa é idêntico ao obtido pela comissão. Embora não tenha identificado o responsável pelo vazamento, a PF solicitou acesso aos registros da sala-cofre e câmeras de segurança do Senado, onde o material estava armazenado. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse não comentar documentos que não conhece, mas ressaltou, Marcelo Rocha Monteiro, que os dados também estavam em posse da PF e da direção do Senado. A PF aguarda a decisão do STF para acessar os registros negados pelo Senado. Tem o Marcelo Rocha Monteiro? Daniel, importante nesse tipo de situação, e a Guta sempre faz esse tipo de comentário, e eu concordo inteiramente. Claro que você tem que apurar o vazamento, né? Quem foi o responsável pelo vazamento de informações sigilosas, mas o fundamental é que essa apuração não se torne mais importante do que a apuração do conteúdo do que foi vazado, né? Quer dizer, aquela informação que foi vazada, dando conta de corrupção, de propina, de atuação, como mostrou aí, vem mostrando essas nossas reportagens, né? Atuação de políticos, né? Vendendo a sua influência em troca de dinheiro, de imóveis, de um monte de favores da parte do senhor Vorcaro e do esquema fraudulento do Banco Master. Isso é que é o mais importante. O mais importante é apurar o conteúdo do que foi vazado. Eles realmente receberam propina, houve realmente troca de favores, essas informações que foram vazadas são verdadeiras, porque apurar apenas quem foi que vazou e esqueceu o conteúdo do vazamento não faz sentido nenhum, né? Muito mais importante para o povo brasileiro é saber, por exemplo, o senhor Rui Costa, que era governador da Bahia e hoje é um dos principais ministros do governo Lula, recebeu propina para permitir o que foi, na prática, o surgimento do esquema de corrupção do Banco Master, que foi esse esquema de crédito consignado lá da Bahia, do Crédito Sexta. Tá? Isso é que realmente importa.